Então, retomando, né, que esses mecanismos de defesa que a Ana Freud trouxe, entre projeção, fantasia, identificação, negação, né, e tantos outros mecanismos de defesa, são, como o próprio nome diz, uma defesa que nós utilizamos para proteção desse ego, né? Então, é o outro que é mal, é o outro que faz tal coisa, então eu vou projetando sempre no outro questões muitas vezes que tem a ver comigo, por exemplo. Ou eu vivo, ou fantasio as coisas, né? Enfim. Vocês não podem não estar chocados com o fato de que o eu se constrói, se situa no conjunto do sujeito exatamente como um sintoma. Nada diferencia disso. Não há nenhuma objeção a fazer essa demonstração particularmente fulgurante. Não menos fulgurante é o fato de que as coisas se acham num tal ponto de confusão que o catálogo dos mecanismos de defesa que constituem um eu é uma das listas mais heterogêneas que se possam conceber. A própria Ana Freud sublinha muito bem aproximar o recalque das noções como a volta do instinto contra o seu objeto, ou a inversão dos seus fins, é colocar lado a lado elementos que não são em nada homogêneos. No ponto em que ainda estamos, talvez não possamos fazer coisa melhor aqui, mas resta o fato de que podemos depreender a profunda ambiguidade da concepção que os analistas têm do ego, que seria tudo aquilo a que se assente, embora não seja, por outro lado, senão uma espécie de obstáculo, de ato falho, de lapso. No capítulo sobre a interpretação analítica, Fenichel fala do ego como todo mundo, e tem a necessidade de dizer que desempenha o papel essencial de ser uma função por onde o sujeito aprende o sentido das palavras. Pois bem, desde a primeira linha, Fenichel, eu não sei se estou falando certo os nomes, tá? Vocês desconsiderem. Está no âmago do problema. Aí é que está tudo. Trata-se de saber se o sentido do ego ultrapassa o eu. Se essa função é uma função do ego, todo o desenvolvimento que Fenichel dá em seguida é absolutamente incompreensível e, aliás, ele não insiste. Digo que é um lapso, porque não é desenvolvido e que tudo o que ele desenvolve consiste em dizer o contrário. E o conduz a sustentar que, no final de contas, o id e o ego são exatamente a mesma coisa, o que não ajuda a esclarecer as coisas, realmente. Dizer que o id e o ego são a mesma coisa não ajuda mesmo a esclarecer os fatos. Mas, repito, ou a sequência do desenvolvimento é impensável, ou então não é verdade que o ego seja a função por onde o sujeito aprende o sentido das palavras. O que é o ego? Em que o sujeito estará ele preso, que é afora o sentido das palavras, bem outra coisa. A linguagem, cujo papel é formador fundamental na sua história. A propósito dos escritos técnicos de Freud, teremos de nos colocar essas questões que irão longe, com a única condição de que seja inicialmente em função da experiência de cada um de nós. Então, com a única condição de que seja inicialmente em função da experiência de cada um de nós. Será necessário também, quando tentarmos nos comunicar entre nós, a partir do estado atual da teoria e da técnica, que nos coloquemos a questão de saber o que é que já estava implícito naquilo que Freud trazia. O que é que nele talvez já se orientasse em direção às fórmulas a que hoje somos levados na nossa prática? Que estreitamento há, talvez, na maneira pela qual somos levados a ver as coisas? Ou bem, algo no que se realizou desde então vai no sentido de um alargamento, de uma sistematização mais rigorosa, mais adequada à realidade? É nesse registro que o nosso comentário poderá ganhar o seu sentido. Então ele traz esses questionamentos que ele deixa aí no ar, ali no seminário dele. Gostaria de dar a vocês uma ideia ainda mais precisa da maneira pela qual encaro este seminário. Vocês viram, no final das últimas aulas que lhes dei, o esboço de uma leitura do que se pode chamar o mito psicanalítico. Essa leitura vai no sentido não tanto de criticá-lo, quanto de medir a amplitude da realidade com a qual ele se afronta e a qual dá a sua resposta mítica. Bem, o problema é mais limitado, mas muito mais urgente quando se trata da técnica. Com efeito, é sob a crítica da nossa própria disciplina que fica o exame que temos a fazer de tudo o que é da ordem da nossa técnica. Se é preciso distinguir os atos e os comportamentos do sujeito daquilo que sobre isto ele vem nos dizer na sessão,
Direi que os nossos comportamentos concretos na seção analítica estão igualmente distantes da elaboração teórica que fazemos sobre eles. Aqui um fato bem importante que ele fala, repetindo esse trecho. Se é preciso distinguir os atos e os comportamentos do sujeito daquilo que sobre isso ele vem nos dizer na seção. Então, o sujeito ele vai agir de uma forma, se comportar de uma forma e ele vai falar de uma outra maneira na seção, lembrando dos mecanismos de defesa lá da Ana Freud, porque ele vem minado deles. É deslocamento, é projeção, é identificação, enfim. Negação, que vem bastante, racionalização, que é ficar se explicando, se justificando, isso vem muito a dizer na sessão. Então, é diferente aquilo que ele age, aquilo que ele faz, daquilo que ele vai falar. Da mesma forma, ele traz aqui que o comportamento, os nossos, ou seja, eu entendo aqui esses nossos como o do analista, concretos na sessão analítica, estão igualmente distantes da elaboração teórica que fazemos sobre eles. Que bem importante isso aqui. Mas aí está apenas uma primeira verdade, que só tem o seu alcance na medida em que ela se inverte, e quer dizer ao mesmo tempo tão próximos. O absurdo fundamental do comportamento interhumano só é compreensível em função desse sistema, como o denominou de forma feliz Melanie Klein, sem saber o que dizia, como de hábito, que se chama o eu humano, a saber, essa série de defesas, de negações, de barragens, de inibições, de fantasias fundamentais que orientam e dirigem o sujeito. Bem, nossa concepção teórica da nossa técnica, mesmo que não coincida exatamente com o que fazemos, nem por isso estrutura ou motiva menos a menor das nossas intervenções junto dos ditos pacientes. E quando ele fala de Melanie Klein, eu acho que ele está falando sobre a questão do superego arcaico que Melanie Klein traz. Porque eu acho, entendi que é isso aqui que ele transmite nessa parte da Melanie Klein. Porque, de acordo com Freud, depois que a gente passa pelos desenvolvimentos psicossexuais ali da fase oral, anal e fálica, complexo de Édipo, e aí a gente tem o período de castração, depois a latência, depois ele retorna esse Édipo, esse período de castração, esse superego que vai ser o castrador, que vai que vai determinar como que vai se instituir esse ego, que vai regrar, que vai, enfim, constituir esse sujeito. Grosso modo, isso tudo. E já a Melanie Klein diz que a gente já viria com o superego arcaico bem antes de constituir esse complexo de Édipo, lá muito antes. É esse superego arcaico que vai nos dar a menção de vai viver a vida, que vai nos impulsionar, que vai já trazer essa questão de culpa, essa questão de o certo e o errado, fiz, cometi alguma coisa. Esse superego arcaico que já castra, que já aniquila, enfim, ele já existiria muito antes. E ela vem com o conceito do seio bom, do seio mal, porque o bebê ainda tem aquela ideia de que a mãe e ele é uma coisa só. E aí depois tem aquela questão de a mãe vem, traz o peito, e aquele peito às vezes é demais, o bebê responde com uma agressividade, como morder o seio, por exemplo, e daí aquele seio não veio. E aí tem essa questão do superego arcaico que vem falar assim, olha, você mordeu, você foi agressivo, aquele seio não veio mais, enfim. Seria isso, né? Esse superego arcaico que já existiria, essa defesa já antes com a gente, aqui que a Melanie Klein traria. E aqui no finalzinho desse trecho que ele fala, bem, nossa concepção teórica da nossa técnica, mesmo que não coincida exatamente com o que fazemos, nem por isso estrutura motiva menos a menor das nossas intervenções junto aos nossos ditos pacientes. Então, nós teremos a técnica analítica, teremos a forma ali, os manejos, mas a gente não pode deixar de compreender que a gente está com o nós ali, nosso inconsciente, nosso ego, várias questões, nossas próprias defesas também estão, acho que junto com o paciente, acho que nesse sentido que ele quis dizer. Então, vai estar acontecendo esse movimento da mesma forma que ele traz, que o analisando também traz esse movimento, essas defesas, o analista também traz isso, também traz essas questões. E é mesmo isso que há de grave. E é mesmo isso que há de grave, porque nos permitimos, efetivamente, como a análise nos revelou, que nós nos permitimos as coisas sem o saber, fazendo intervir o nosso ego na análise, já que se sustenta que se trata de obter uma readaptação do paciente ao real,
seria preciso pelo menos saber se é o ego do analista que dá a medida do real. E aqui é bem interessante ele pontuar isso, porque a gente tem que ter esse cuidado, né, na clínica, porque a gente tem as regras dentro da clínica da neutralidade, do amor à verdade, no julgamento, enfim. E essas questões do ego, é muito perigoso mesmo você entrar nessa de não compreender, não tomar freio, né? Às vezes você colocar numa posição de sabedor é muito fácil, por exemplo, acontecer um deslize desse, você se posicionar como, eu sei tudo, eu estudei, eu sei o que está acontecendo com o analisando. E eu acho que é aqui que ele fala sobre essas questões aqui do analista, desse cuidado que tem que ter, porque o seu ego tá lá, você como ser sujeito também tá lá dentro do set. E aí tem que cuidar com essas questões aqui, do seu inconsciente, do seu ego, do seu... Porque aqui, quando você... seu ego tá nessa medida desenfreada, por exemplo, dentro do setting, você vai correr risco, por exemplo, de achar que você tá certo e de direcionar o seu analisando e de sugerir coisas pro seu analisando, porque você tá numa posição de que teu ego tá se achando o tal ali no meio de tudo isso. Entendi dessa forma. Certamente não basta que tenhamos uma certa concepção do ego para que nosso ego entre em jogo como um rinoceronte na cristaleira da nossa relação com o paciente. Mas uma certa maneira de conceber a função do ego na análise não deixa de ter relação com uma certa prática da análise que se pode qualificar de nefasta, de danosa. Então a gente tem que ter esse cuidado, essa neutralidade dentro do setting, para que o nosso ego não se posicione ali como, me atingiu, vou me defender, ou sei tudo, vou sugerir, vou direcionar. Esse freio que a gente precisa ter dentro do setting analítico. Apenas abra a questão, cabe ao nosso trabalho resolvê-la. O conjunto do sistema do mundo de cada um de nós, falo desse sistema concreto que não precisa já ter sido formulado para que esteja aí, que não é da ordem do inconsciente, mas que age na maneira pela qual nos exprimimos cotidianamente, na mínima espontaneidade do nosso discurso. Está aí algo que deve efetivamente, sim ou não, servir na análise de medida. Então, ele abriu uma questão aqui, apenas abro a questão. Cabe ao trabalho psicanalítico resolver essa questão que Lacan traz. O conjunto do sistema do mundo de cada um de nós, então esse conjunto de sistema de mundo de cada um de nós, ele daí fala desse sistema concreto que não precisa já ter sido formulado para que esteja aí, que não é da ordem do inconsciente, mas que age na maneira pela qual nos exprimimos cotidianamente. Ele está falando do ego, está falando da nossa personalidade, do nosso falso self que a gente usa por aí, eu acho que é isso. Na mínima espontaneidade do nosso discurso, está aí algo que deve efetivamente, sim ou não, servir na análise de medida. Aqui entra a questão do manejo, né? Então, de que forma que o nosso ego vai ser utilizado no manejo clínico? De que forma que a gente tem que baixar o nosso ego, baixar as nossas defesas dentro da clínica? Porque precisa acontecer transferência, né? E a transferência ela acontece de várias formas. Ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser erótica, erotizada. E aí nós nos servimos dessa transferência para utilizar para o tratamento psicanalítico do analisando. Então, de que forma, ele pergunta, deve ser efetivamente servir ou não na análise? Ele abre essa questão. Penso ter aberto suficientemente a questão para que agora vocês vejam a importância do que podemos fazer juntos. Daí ele fala de uma pessoa aqui, Manone, você quer se associar nos seus vizinhos. Anzier, por exemplo, para estudar a noção de resistência nos escritos de Freud, que estão ao seu alcance com o título da técnica psicanalista da edição da PUF. Não negligencie a sequência das conferências Introdução à Psicanálise. Se dois outros, Perrier e Granoff, por exemplo, não quisessem associar sobre esse mesmo assunto, veremos como proceder. Nós nos deixaremos guiar pela própria experiência. 13 de janeiro de 1954. E é isso, eu finalizo então essa leitura dessa primeira parte dos estudos de Lacan. E o próximo encontro eu vou falar então sobre o próximo título, que é dentro do primeiro seminário, Primeiras intervenções sobre a questão da resistência. Dentre esses tópicos vai ter a análise pela primeira vez, a materialidade do discurso,
Análise da análise e megalomania de Freud como uma pergunta. E aí ele vai trazer mais questões interessantes aí. Então, cabe finalizar esse estudo do Lacan sobre isso, desse ego, né? Vai servir de que medida dentro da análise? Essa última questão que ele abre é muito, muito importante para reflexão. Vou repetir esse trechinho. Cabe ao nosso trabalho resolver o conjunto do sistema do mundo de cada um de nós, esse sistema concreto que não precisa já ter sido formulado para que esteja aí, que não é da ordem do inconsciente, então é da ordem do consciente, mas que age na maneira pela qual nos exprimimos cotidianamente, na mínima espontaneidade do nosso discurso. Está aí algo que deve efetivamente, sim ou não, servir na análise de medida. Espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo que eu estou trazendo aqui para o canal. Sei que é um vídeo que vai ficar muito longo, mas é um vídeo de estudo. Volto a dizer que sou estudante de psicanálise, estou aí a um pezinho de me formar como psicanalista. Logo vou vir aqui falar que além de estudante de psicanálise, eu já serei psicanalista. Então vou falar, eu sou psicanalista e estudante, porque estudante nós vamos ser a vida inteira. Psicanalista tem que estudar sempre. Então, assim, eu trouxe essas questões que eu compreendi do estudo do Lacan. Lógico que muita coisa eu não entendo e muita coisa, de repente, eu nunca vou entender. Mas é isso que cabe estudo, sempre tá buscando mais e mais. E é muito interessante, então, que já nessa primeira abordagem, desse primeiro item aqui do seminário 1 do Lacan, ele já traz, então, referências como o livro Mecanismos de Defesa de Ana Freud, a Interpretação de Sonhos do Freud, a outra aqui do Manejo da Psicanálise também, os escritos técnicos de Freud, tem os anos aqui também para se estudar, estudos da histeria, que está em alemão, né, que ele colocou aqui, mas deve ser estudos da histeria, o nome do estudo dele, enfim. Dentro desse próprio... ele falou sobre o Homem dos Ratos também. Jung também, que ele menciona. É interessante também dar uma olhadinha, ó. A Análise Terminável e Interminável, de 1934. Então, são textos que ele próprio menciona, que é bom pra gente se aprofundar, ainda mais nos estudos de Freud e de Lacan. Dentre tantos outros, ele também menciona aqui Melanie Klein, o Homem dos Lobos, não o Homem dos Ratos, não o Homem dos Lobos, traumas, recordar, repetir, elaborar também é um bom texto, para dar uma olhadinha nisso aqui que Lacan falou. É isso, espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, comentem aqui embaixo, me deixem mais interpretações dessa primeira parte do seminário de Lacan. Não sou o sujeito suposto saber aqui, sou um sujeito que não sabe nada aqui, que está estudando e que está bem engatinhando, anos-luz aí de estudar e muito Lacan ainda para poder compreender. Acho que nem nessa vida acho que eu compreendo tudo que preciso, de tanto estudo que se precisa, mas a graça tá nisso, estudar sempre, né? E aí eu vou ter, eu acredito que como Freud, muito mais a agregar quando eu tiver essa experiência em clínica para vivenciar isso de fato, para compreender ainda mais. Acho que daí eu vou compreender, vai agregar ainda mais esses estudos teóricos com a parte prática, né, quando eu tiver. E aí, com muito prazer, eu vou trazer aqui também meus apontamentos, minhas percepções da prática clínica. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não deixem de deixar um like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!